Olá, bom dia, gente. Feliz segunda-feira de carnaval. Bom dia para quem for chegando. Um super beijo pro pessoal que chegar no replay. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, mãe! Bom dia, que coisa boa. A primeira pessoa que entrar na transmissão será minha mãe. E nesse dia tão especial que é o dia do aniversário dela. Ê, Marcinha, Valéria, perdi o pessoal que entrou antes, desculpa. Gente, então bom dia, eu já vou virar a câmera, já vou começar. E quem foi chegando, ó, estou aqui vestida de carnaval. Estou assim, em homenagem ao carnaval. Nossa, eu tô suando, tá muito calor aqui. E obrigada, Marcinha, por convidar seus seguidores. Bom dia, Jaque. Tudo bem? É a Jaque, né? Esse monte de número eu tô deduzindo que é a Jaque. É a Jaque. Bom dia, mãe, meu amor. Gente, hoje é aniversário da minha mãe e ela entrou aí. E eu tô muito feliz dela estar aqui hoje, porque o que eu vou falar de certa forma tem a ver com ela, assim, com uma história nossa, né? E eu também tô muito feliz porque ela é uma mulher muito poderosa, ela é uma mulher que me inspira. E todo mundo dê corações, por favor, para minha mãe e parabéns para ela. Os corações de agora não são para mim, são para ela, que é uma linda e quem conhece minha mãe ama. E a minha mãe tem um mindset muito bom. E, enfim. Gente, então quem for chegando, sejam muito bem-vindos. E olha aí, mãe, corações pra você. E gratidão por estar aqui. Ah, o periscope de ontem, né, gente? Ó, a Valéria tá falando a dica do periscope de ontem de proteção. Eu dei uma dica de proteção pro carnaval, mas não é só pro carnaval, não, tá? É pra tudo na vida, assim. Eu uso sempre e quem eu ensino gosta, fala que é bom, assim. Queridos, se arrepiou. Quando a gente usar a nossa energia ao nosso favor, né? É poderoso, assim. Esse arrepio é porque a gente entra em contato com uma força nossa que fica lá meio dormindinha. E aí, quando a gente bota ela pra fora, ela quer mostrar cada vez mais o poder que ela tem. Ela vem com força mesmo. Então, que bom, é isso. Cada vez mais. Mandem sugestões por e-mail ou no Face ou no Instagram. O meu Face e o meu Instagram é Patiflor, meu site chega já já aí para vocês, com matérias bem legais, mas a gente vai conversando. Gente, então, para não demorar muito, nossa, suando muito aqui, eu não vou ligar o vento porque eu vi que ontem ficou um barulho assim, então eu vou aguentar o calorzinho. É o seguinte, eu quero compartilhar aqui com vocês uma coisa que eu peço só uma coisa, as perguntas, para às vezes eu não perder o foco, eu leio no final, tá bom? Gente, é o seguinte, essa semana, uma cliente minha muito amada de consultório, oi Flá, bom dia, a Flá já tá me esperando lá pra gente ir pra praia. A Flá é minha prima amada que tá me visitando aqui. É o seguinte, uma cliente minha de consultório essa semana chegou com uma questão que muito clássica. Todas as pessoas que eu conheço que decidiram entrar em contato com si mesmas e com a sua maior versão e passar por todo o processo de transformação sente isso, né? Ou sentiu de alguma forma. E aí eu quis compartilhar isso com vocês porque foi uma coisa que eu senti muito também, é muito comum. E, né, se o nosso coração sente é porque precisa ser tratado e merece ser curado. Que é o seguinte, ela chegou pra mim e falou que ela estava muito triste, assim, que ela estava com muito medo, porque ela estava gostando muito do processo, né? Ela estava cada vez mais entrando em contato com ela estava cada vez mais se conhecendo, cada vez mais valorizando as coisas dela, tal. Só que ela percebeu que ela estava se sentindo muito sozinha. Ela como se ela não tivesse amigos. E ela falou: "E aí eu não tenho com quem conversar as minhas questões", né? E aí a gente foi desenrolando o papo. E aí ela falou assim, aí ela chegou no ponto crucial. Ela falou assim, porque é como se assim essas pessoas não fossem a minha tribo, né? O que eu vou falar com elas, elas não vão entender, não vai fazer parte,
né? Ou assim, não vai ser um papo em comum. E o que reúne amigos e o que reúne pessoas são papos em comum, né? São afinidades, assim, de vários sentidos. E aí eu olhei pra ela, assim, ó, meu coração se encheu de ternura naquele momento, porque eu sei exatamente o que ela estava passando. E eu dei um abraço nela, assim, e falei, fica tranquila, fica calma, porque isso é uma coisa relativamente normal, né? Bem normal. Ai, minha franja está ficando arrepiada. Isso é uma coisa normal e todas as pessoas que eu conheço passam assim. Até um dia eu vi uma palestra da Flávia Melissa e ela conta assim do processo que ela começou a fazer vídeos e tal, e ela conta dessa sensação de estar sozinha mesmo, porque é como se, né, não se encaixasse mais. E por que que isso é normal? E agora eu vou falar. Como que a gente encara isso, né? A primeira coisa, isso é normal sim, né? Isso é normal sim. Quando a gente faz um processo de transformação, imagina que você é um caldeirão, não consigo segurar com as duas mãos porque eu tô sem tripé, mas imagina que você é um caldeirão e nesse caldeirão tem lá um monte de água já turva e você de repente deem os corações para eu saber que vocês estão aí, se vocês estão gostando, tá? Porque senão eu fico sem parâmetro. Aí vocês decidem começar a se transformar. Se a gente entra naquele padrão de só pensar positivo, né, que é o que muitas vezes a gente foi ensinado, você entra no padrão de só pensar positivo, você vai colocando água limpa naquele caldeirão e beleza, tudo bem. Pode ser que você vá até tirando a água suja com a quantidade de água limpa que você vai colocando. Mas existem crostas no fundo desse caldeirão que só água limpa não tira. Então é preciso esvaziar esse caldeirão e tirar essas crostas. Essas crostas são várias coisas. Essas crostas vão desde crenças limitantes a padrões, tudo, e tem a ver com companhias também. Olá, bom dia, gente. Feliz segunda-feira de carnaval. Bom dia para quem for chegando. Um super beijo pro pessoal que chegar no replay. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, mãe! Bom dia, que coisa boa! A primeira pessoa que entrar na transmissão ser a minha mãe. E nesse dia tão especial que é o dia do aniversário dela. Ê, Marcinha, Valéria, perdi o pessoal que entrou antes, desculpa. Gente, então bom dia, eu já vou virar a câmera, já vou começar. E quem foi chegando, ó, estou aqui vestida de carnaval. Estou assim, em homenagem ao carnaval. Nossa, tô suando, tá muito calor aqui. E obrigada, Marcinha, por convidar seus seguidores. Bom dia, Jaque. Tudo bem? É a Jaque, né? Esse monte de número eu tô deduzindo que é a Jaque. É a Jaque. Bom dia, mãe, meu amor. Gente, hoje é aniversário da minha mãe. E ela entrou aí. E eu tô muito feliz dela estar aqui hoje, porque o que eu vou falar, de certa forma, tem a ver com ela, assim, com uma história nossa, né? E eu também tô muito feliz porque ela é uma mulher muito poderosa, ela é uma mulher que me inspira. E todo mundo dê corações, por favor, para minha mãe e parabéns para ela. Os corações de agora não são para mim, são para ela, que é uma linda e quem conhece minha mãe ama. E a minha mãe tem um mindset muito bom. E, enfim. Gente, então quem for chegando, sejam muito bem-vindos. E olha aí, mãe, corações para você. E gratidão por... Ah, o periscope de ontem, né, gente? Ó, a Valéria tá falando a dica do periscope de ontem de proteção. Eu dei uma dica de proteção pro carnaval, mas não é só pro carnaval não, tá? É pra tudo na vida, assim, né? Eu uso sempre e quem eu ensino gosta, fala que é bom, assim. Queridos, se arrepiou, quando a gente usar a nossa energia ao nosso favor, né, é poderoso, assim. Esse arrepio é porque a gente entra em contato com uma força nossa que fica lá meio dormindinha. E aí, quando a gente bota ela pra fora, ela quer mostrar cada vez mais o poder que ela tem. Ela vem com força mesmo. Então, que bom, é isso. Cada vez mais. Mandem sugestões por e-mail ou no Face ou no Instagram. O meu Face e o meu Instagram é Patiflor. Meu site chega já aí pra vocês, com matérias bem legais, mas a gente vai conversando. Gente, então,
para não demorar muito, nossa, suando muito aqui. Eu não vou ligar o vento porque eu vi que ontem ficou um barulho assim, então eu vou aguentar o calorzinho. É o seguinte, eu quero compartilhar aqui com vocês uma coisa que eu peço só uma coisa, as perguntas, para às vezes eu não perder o foco, eu leio no final, tá bom? Gente, é o seguinte, essa semana uma cliente minha muito amada de consultório, oi Flá, bom dia, a Flá já tá me esperando lá pra gente ir pra praia. A Flá é minha prima amada que tá me visitando aqui. É o seguinte, uma cliente minha de consultório essa semana chegou com uma questão que muito clássica. Todas as pessoas que eu conheço que decidiram entrar em contato com si mesmas e com a sua maior versão e passar por todo o processo de transformação sente isso, né? Ou sentiu de alguma forma. E aí eu quis compartilhar isso com vocês porque foi uma coisa que eu senti muito também, é muito comum. E, né, se o nosso coração sente é porque precisa ser tratado e merece ser curado. Que é o seguinte, ela chegou pra mim e falou que ela estava muito triste, assim, que ela estava com muito medo, porque ela estava gostando muito do processo, né? Ela estava cada vez mais entrando em contato com ela estava cada vez mais se conhecendo, cada vez mais valorizando as coisas dela e tal. Só que ela percebeu que ela estava se sentindo muito sozinha. Ela como se ela não tivesse amigos. E ela falou, e aí eu não tenho com quem conversar as minhas questões, né? E aí a gente foi desenrolando o papo. E aí ela falou assim, aí ela chegou no ponto crucial. Ela falou assim, porque é como se assim essas pessoas não fossem a minha tribo, né? O que eu vou falar com elas, elas não vão entender, não vai fazer parte, né? Ou assim, não vai ser um papo em comum. E o que reúne amigos e o que reúne pessoas são papos em comum, né? São afinidades assim de vários sentidos. E aí eu olhei para ela assim, ó, meu coração se encheu de ternura naquele momento, porque eu sei exatamente o que ela estava passando. E eu dei um abraço nela assim, falei: fica tranquila, fica calma, porque isso é uma coisa relativamente normal, né? Bem normal. Ai, minha franja está ficando arrepiada. Isso é uma coisa normal e todas as pessoas que eu conheço passam assim. Até um dia eu vi uma palestra da Flávia Melissa e ela conta assim do processo que ela começou a fazer vídeos, tal, e ela conta dessa sensação de estar sozinha mesmo, porque é como se, né, não se encaixasse mais. E por que que isso é normal? E agora eu vou falar. Como que a gente encara isso, né? A primeira coisa, isso é normal sim, né? Isso é normal sim. Quando a gente faz um processo de transformação, imagina que você é um caldeirão, não consigo segurar com as duas mãos porque eu tô sem tripé, mas imagina que você é um caldeirão e nesse caldeirão tem lá um monte de água já turva e você de repente decide, deem os corações para eu saber que vocês estão aí, se vocês estão gostando, tá? Porque senão eu fico sem parâmetro. Aí vocês decidem começar a se transformar. Se a gente entra naquele padrão de só pensar positivo, né, que é o que muitas vezes a gente foi ensinado, você entra no padrão de só pensar positivo, você vai colocando água limpa naquele caldeirão e beleza, tudo bem. Pode ser que você vá até tirando a água suja com a quantidade de água limpa que você vai colocando. Mas existem crostas no fundo desse caldeirão que só água limpa não tira. Então é preciso esvaziar esse caldeirão e tirar essas crostas. Essas crostas são várias coisas. Essas crostas vão desde crenças limitantes a padrões, tudo, e tem a ver com companhias também, né? Significa que você é bom e as suas companhias não são boas? Não, não é isso. Significa só que vocês estão com prioridades diferentes. E aí o que acontece? Você é a média, eu não lembro de quem que eu ouvi isso, mas eu ouvi, não sei de quem é o autor desse raciocínio, se tem um autor definido, mas assim, você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Então, se você quer saber quem você é hoje, olha em volta para as pessoas que você mais convive. E conviver no sentido de trocar ideia, de trocar experiências, de absorver. Porque
as pessoas que a gente convive, a gente cria uma teia energética e vai se relacionando com aquilo, né? Então, ponto 1. Você é uma média das 5 pessoas com quem você mais convive. Se essas pessoas não têm uma tendência a ter uma mentalidade positiva, eu estava assim, mas aí resolvi reunir mais 4 meninas que achavam que tinha algo legal. Na busca pelo autoconhecimento, eu sinto necessidade de estar sozinha. Ótimo, Jaque, isso é um bom parênteses. É importante, sim, sem dúvida que é importante. Mas tem uma hora que é importante trocar, porque assim, tem uma hora do seu caminho que você vai dar seja no seu caminho de autoconhecimento, seja de projetos, você vai dar uma trastejadinha assim, e aí é importante você ter com quem conversar para se apoiar e trocar ideias. Trocar ideias é algo muito valioso, porque o que vem na nossa mente é de acordo com as coisas que a gente já viveu e com o que a nossa intuição, né, a nossa abertura espiritual tal vai recebendo. Mas muito do que a gente já viveu, do que a gente já conhece. Quando a gente entra em contato com outro universo, você vai absorvendo também o que aquele universo quer te trazer, né? Por isso que é importante, você tem que escolher quais universos você quer estar, né? Você tem que escolher os conselhos de quem você gostaria de receber. Então não adianta você querer ser uma pessoa super bem-sucedida e olhar para pessoas que não são exemplos de sucesso para você. Não significa que a pessoa não é bem-sucedida, elas não são exemplos de sucesso para você. E às vezes isso acontece com os nossos amigos dentro da nossa casa e a gente se sente o quê? Mal. A gente sente culpa. Por quê? Por não achar a pessoa um exemplo de help. É helper ou é hello? Eu acho que era hello. Porque aí a gente sente culpa de não estar admirando uma pessoa que a gente gosta, de não estar vendo nela um exemplo de sucesso. E na verdade, aí você entra no modo culpa, você baixa muito a sua frequência e aí aquilo não te traz nada bom, tá? Mas aí o que acontece? A importância de ter parceiros é isso, né? Para você passar. Porque quando a gente transmite o nosso conhecimento, muita gente, por exemplo, eu vivi isso, eu falava assim, eu não tô pronta para falar das coisas que eu sei ainda. E assim, até uma hora que eu comecei a falar. E não existe isso de estar pronta. Quanto mais você fala, mais aquela energia se movimenta de você e você, ai, que legal, bem-vindo de Portugal. Tem uma amiga linda que mora aí. Então, assim, quando você coloca para fora o que você já sabe, aquilo começa a se movimentar mais dentro de você. Aquilo começa a se aquecer, a aumentar dentro de você. Então não existe essa do, eu tenho que estar, porque esse pronto é uma ilusão. Mas enfim, e aí quando você se reúne com pessoas que estão com o mesmo propósito, que estão com mentalidade parecida com você, você sente incentivo e você incentiva também. Mas vamos voltar para o medo, vamos voltar ao anterior, porque antes de achar essa turma, né, a gente tem um medo muito grande. Então, oi, Mi, meu amor, a Mi é uma das minhas inspirações. Sigam a Mirella, que ela é incrível, ela tem um trabalho que enche meu coração de amor. Então, e aí o que acontece? Bom dia, Rose. E aí o que acontece? Quando a gente está nessa fase, que é o que a minha cliente me relatou, a gente sente muito medo de estar sozinha. A gente sente muito medo do despertencimento, tá? É um medo comum, porque você olha... Porque assim, a gente está acostumado, desde a nossa origem ancestral, a viver em tribos. E pensar em estar sozinha, por mais que a pessoa fale, gosto de ficar sozinha, é desesperador, assim, né? Não significa que você tem que estar colado com alguém o tempo todo. Significa que você sente necessidade de um pertencimento. E aí o que acontece? Você começa a se transformar e as pessoas ao seu redor não. E aí você começa a ter muito medo de magoar as pessoas, você tem muito medo de ficar sozinha, só que ao mesmo tempo você não consegue conviver com essas pessoas, você não consegue trocar ideia com elas, aí você fica assim, sabe, meio ao léu. Então, ponto 1. Encare isso com naturalidade. Por que é importante, vamos usar o termo se afastar das pessoas que não estão na mesma mentalidade que você? É porque você é muito boa e elas não? Não é nada disso. Aqui nós somos da mesma consciência crística, a diferença é que um está mais lembrado, né? Um se recorda mais, um tem
um já está mais desperto do que o outro. É só isso. E eu acredito que a gente está aqui porque, assim, um lembrou de alguma coisa? É uma filhinha quase indiana, avisa pro amiguinho do lado e vai passando por aí, né? Só que, assim, se você tá no meio de tanta gente que não se lembra, você fica preocupado em se afastar e você deixa de entrar em contato com outras pessoas. Eu vou aproveitar que a minha mãe tá aí e vou dar um exemplo meu com ela, né? Com toda a sua licença, mãe. Minha mãe tá aí, gente. Para quem chegou depois, a minha mãe tá aí e é aniversário dela hoje, então deem corações para ela e eu vou ficar muito feliz dela receber esses corações, que são os meus também, já que a gente não tá morando na mesma cidade, tá? Mas eu tô aqui florida por causa dela, ela é uma das minhas flores mais preciosas. Bem, eu vou contar um exemplo. Olá! A minha mãe sempre teve um mindset muito bom. Daqui a pouco vou colocar ela aqui para fazer periscópio, eu acho que ela vai se amarrar. Ela sempre foi muito boa. Desde pequena ela sempre me levou para curso de poder da mente e tal, várias coisas, né? E aí eu cresci e tal, gostando disso, tal. E chegou uns momentos da minha vida que eu fiquei meio esquecidinha, porque por vários motivos, assim, né, que a gente vai se esquecendo, a gente se conecta no automático com as preocupações, enfim. E aí, mas eu sou muito grata porque ela sempre me ensinou. E aí teve um momento que a minha mãe também entrou num modo de esquecimento de várias coisas. Então, aquela pessoa assim que sempre pensava, parabéns, Dona Flor. Mãe de Flor, Flor é, né? Adorei. Então, assim, chegou um momento que ela estava muito esquecida, sabe? Esquecida de todas as coisas de abundância, esquecida de toda aquela coisa que habitava dentro dela. E eu, na hora que eu me dei conta daquilo, eu falei assim, cara, eu lia coisas assim que eu lembrava dela e falava, nossa, minha mãe vai amar isso. Mas eu dei conta, eu falei, cara, a minha mãe não tá sendo aquela pessoa que eu conheci. O que aconteceu? E aí eu percebi que ao redor dela, assim, ela estava tendo algumas convivências que meio tinha, assim, ela tinha se envolvido tanto naquilo que aquela parte essencial dela meio tinha se apagado, sabe? Aquela mulher sempre que ajudava todo mundo e que falava coisas maravilhosas, assim, eu comecei a me dar conta que isso não estava acontecendo. Eu falei, que estranho. E aí aconteceu. Foi passando o processo e chegou uma hora que eu senti que eu não estava produzindo muito naquilo, mas eu tinha muito medo de me afastar, porque, cara, minha mãe, sabe? E não é uma mãe, assim, com uma relação de pouca convivência, não, eu sou a caçula de três irmãos, mas assim, eu sou a grude da minha mãe, né, desde pequena. E a gente sempre foi, assim, melhores amigas. E aí, o que aconteceu? Eu senti muito medo, eu senti muita culpa de me afastar da minha mãe, assim. E quando eu digo afastar, eu não digo, assim, agora a gente não fala mais. Não é isso. Eu digo começar a ficar muito mais na minha, sabe? Porque eu sempre compartilhei muitas coisas, né? Muitos pensamentos, tudo. Então eu digo ficar muito mais na minha, guardar muito mais as coisas pra mim, ou eu processar muito mais as minhas coisas, que fazia parte também do meu crescimento, da minha evolução, né? Enquanto mulher e não enquanto filha somente, que isso é importante também. A gente fica muito naquela coisa e a gente se identifica muito com os nossos familiares e a gente deixa de nos reconhecer enquanto indivíduos, com peculiaridades, né, o nosso poder pessoal que independe de família, independe da tribo, né? E aí o que aconteceu? Eu percebi que eu sentia muita culpa. Bom dia! Eu percebi que eu sentia muita culpa de me afastar da minha mãe, porque eu falava, cara, eu sou a melhor amiga dela, o que vai ser? Enfim, individuação. Ai, adoro esse tema. E aí chegou uma hora que eu falei assim, não, mas pro meu próprio bem eu preciso mergulhar mais no meu mundo e me isolar um pouco. E aí isso começou a acontecer. E aí quando isso começou a acontecer, eu consegui ir me resgatando, eu comecei a ficar bem pra assim, de verdade, conseguir ajudar minha mãe. E mesmo sem eu fazer nada, aconteceu uma mágica, assim, que conforme eu comecei a mudar, sem eu falar nada, sem eu precisar falar nada, sem eu conversar nada, eu comecei a observar mudanças nela, assim, tipo, imensas. E aí eu olhei e falei, cara, isso é exatamente o que eu falo no feminino sagrado, né? Quando uma mulher se cura, todas se curam. E você só precisa fazer a sua parte. Mas eu tive muito medo desse despertencimento familiar,
tá? Em relação à minha mãe. E aí, voltando, por exemplo, da minha cliente, ela falou: e quando a gente convive sempre com alguém que tá de mau humor? Eu ia falar disso também. Hoje, além de ser aniversário da minha mãe, é aniversário do meu avô, que é o homem mais lindo que eu já conheci na minha vida. Ele não tá mais aqui entre nós, o corpo dele já morreu, né? O corpo físico dele já morreu, o espírito dele deve estar lindo fazendo festa por aí. E o meu avô, então o grande homem, e a grande mulher da minha vida nasceram no mesmo dia, olha que especial. E com todo respeito ao meu pai também, que daqui a pouco é o dia dele. Mas, o que acontece? O meu avô, eu convivi com ele 24 anos, eu nunca vi o meu avô de mau humor na vida, nunca. A minha mãe tá aí, assim, ela pode dizer sim, mãe, digita sim. A minha mãe conviveu com ele, era a nora mais velha, ela conviveu com ele muitos anos, ela nunca viu. E eu percebi que eu cresci com muita dificuldade, assim, de encarar com pessoas de mau humor. Mau humor de manhã, assim, eu olho e falo, puta, cara, que preguiça que eu tenho de mau humor de manhã, porque eu olho e falo, ai, a vida tá tão linda, né? Deus deu, olha só lá fora como tá. Né? Deus do universo tão um dia novinho pra gente. Eu tô começando o dia gastando ele com mau humor. Eu fico assim, é algo realmente que eu não sei lidar muito bem, né? Eu acabo me saindo fora, assim, me isolando. Mas, para quem perguntou, gente de mau humor, envolva-se, feche-se na sua bolha de bom humor, na sua bolha de energia boa. Por quê? Porque você só precisa fazer sua parte. Você não, né, não significa que você precisa sair fazendo festa para todo mundo, ou a pessoa... Não, só respeita o processo dela, mas entenda que esse processo dela é dela e não seu. Então, assim, não pega o mau humor dela. E às vezes é difícil, né, não pegar o mau humor dos outros, porque mau humor é uma praga, cara. Como pode? Que coisa. Mas, assim, acontece. Então, só olha para aquilo, sabe? Respira fundo. Para quem perguntou, o que eu faço? Respira fundo e olha para aquilo e fala: pô, é a realidade daquela pessoa. Ela ainda precisa disso. Para se lembrar de alguma coisa. Isso é algum pedido de amor ainda, né? Ela ainda está esquecida que ela não precisa disso, porque eu acredito nisso, eu acredito que a gente está esquecido em níveis diferentes de várias coisas. Então, assim, pensa nisso, ela está esquecida disso, mas ela tá, eu não tô, então, né, eu não preciso ficar nisso. E tem gente que acha que isso é frieza, egoísmo, e não é. Gente, se a gente... É igual a história das pessoas. Eu estava falando para minha cliente, se ela continua naquele âmbito, ela me citou os 3 amigos dela, né? Sem eu perguntar nada. Ela falou, um tá com problema tal, tá com tal, tá com tal, e eu não consigo conversar porque eu tenho medo de prejudicar ainda mais pessoas com meus problemas, né? E assim, a primeira coisa, essa sensação de despertencimento é normal. Então, vamos voltar só para não perder geral o foco. Encare com normalidade essa sensação de despertencimento e use-a para ficar com você. Use-a para você identificar para você que tipo de companhias você quer ter. Que tipo, se imagine assim, sabe, numa roda de amigos, rindo ou conversando do que você quer ter e tal. Por quê? Trazer essa sensação para o seu corpo vai te fazer atrair essas pessoas. Outra coisa, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Se o seu campo energético está ocupado... Oi, que legal, gente, adoro esse pessoal de fora. Isso, ajuda sim. A técnica de ontem que eu ensinei ontem ajuda. Ajuda muito. Outra coisa. Ai, meu Deus, calma, deixa eu falar. Esqueci. Deixa eu voltar. 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Se o seu campo energético está preenchido com pessoas que não... que você percebe com o tempo que não tem a mesma prioridade com você e você continua naquilo, você continua alimentando seu campo energético com a mesma coisa. E aí você não consegue abrir espaço para o novo chegar. E você está merecendo, sim, parceiros que pensem a mesma coisa, pessoas que queiram a mesma coisa de você. E não tenha medo, sabe, de se afastar. É por você. Esse afastamento, por vezes, é temporário e é importante para você se recuperar e, às vezes, até influenciar positivamente, ajudar positivamente, inspirar essa pessoa que você tanto ama e que tá perdidinha também. A visão que você tem de si mesma é quem determina o que você é ou quer ser. Exatamente. Então, assim, esse medo de despertencimento, eu não conheço nenhuma pessoa que não tenha passado.
e observa dentro de você, ele tem muito a ver com medo e com culpa, né? E com também a necessidade de aprovação. O que as pessoas vão falar? Porque assim, quando a gente se transforma, quem passa a ser você faz essa pergunta para você. Então, eu quero... vamos supor, a Mia aí falou, né? A Mi, que é uma parceira minha. Tá, eu quero me transformar, mas faz essa pergunta para você. Quem vai ser a Mi nessa nova versão? E aí você observa o que você sente. Você observa os medos que você tem, porque de repente você olha e fala assim, quem vai ser eu? Você tal pessoa. E quem eu vou deixar de ser? Nesse quem eu vou deixar de ser tem as respostas para o medo do pertencimento e para o medo do despertencimento. Porque aí você passa a achar que você não vai mais fazer parte da sua tribo original. E por isso você acha que você vai ficar sozinho. E não, você não vai ficar sozinho. Porque tem uma tribo linda, incrível, aí te aguardando, te esperando pelos seus talentos e querendo te ajudar a desenvolvê-los, colocar eles para fora, né? A gente tá aqui, eu não sei quantas pessoas tem ao vivo, mas aqui parece para mim 26 agora. Nós aqui já estamos unidos por uma certa afinidade, né? Nós aqui já estamos em domingo de manhã querendo essas coisas, aí vocês compartilham com outras pessoas, eu compartilho. Então, assim, isso já é uma tribo nova, né? Logo, a gente já não tá sozinho, né? E quando você se abre, o universo te traz coisas maravilhosas. Eu peguei o exemplo da Mia aí. A Mia é uma amiga minha que eu conheci pela internet, assim, sei lá, num comentário. Ela pediu uma ajuda num post, ou ela comentou qualquer coisa, eu respondi. E depois a gente se encontrou um mês depois e a gente, assim, foi um encontro de almas, a gente se reconheceu. Então, permita que os seus encontros de alma aconteçam, além das pessoas da sua convivência já existentes, da sua família e dos seus amigos que você já conhece. Porque aí você se empodera e pode inspirar as pessoas que você mais ama também. Tá bom? Gente, e aí? Ficou claro para vocês? Alguma pergunta, algum comentário, alguma sugestão? Podem me falar, que agora eu vou lá encontrar as minhas visitas queridas que estão querendo ir pra praia. Eu falei, calma, deixa eu fazer uma coisa primeiro. E é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Vamos contar até 10. Então, enquanto isso, eu vou agradecer. Pati, alguém quer falar alguma coisa? Quem quiser me acompanhar, que bom, gratidão pela companhia, por estarem sendo a minha tribo maravilhosa. Quem quiser me acompanhar, Pati Flor, com TH, Pati com TH, Pati Flor, ou no Facebook ou no Instagram. E como lidar com as cobranças das pessoas pelo nosso isolamento? Isso, Nina, isso é muito comum. Bom, como cobrar, eu posso falar das minhas experiências, do que eu vejo, né? É muito comum também. O que eu digo apenas é que eu preciso daquilo nesse momento. Mas, na verdade, você só dá muita atenção para a cobrança dos outros quando você está se cobrando demais. Então, o que acontece? Se dentro de você está sentindo culpa por não estar convivendo com aquelas pessoas, se dentro de você está sentindo culpa, vergonha ou qualquer coisa nesse sentido, porque quando você acha que você deve dar uma atenção para alguém e você não está dando, isso é culpa. Então, toda vez que você se culpa, você está se cobrando, né? Na sequência, quem se culpa precisa ser cobrado por alguma coisa, precisa pagar uma punição. Então, observa, minha linda, se essa culpa não está vindo dentro de você primeiro. Elas não precisam entender, tá? Coisa 1, Nina. Nina falou assim, ó, para quem vê no replay, não vê. Passei o mês de dezembro em retiro e as pessoas ficam me criticando, me cobrando. Elas não entendem. Nina, elas não precisam entender. Observa até onde, e ela falou, isso me rouba energia. Observa até onde, sente aí no seu coração o seguinte, talvez faça parte do processo delas, elas não te entenderem, e tá tudo bem. Isso é amar a realidade de uma forma assim, incondicional, tá? Porque se você precisa que elas te entendam, você tá esperando algo de fora para sua paz. E o retiro é justamente isso, você retira para dentro. Então, enquanto você espera a compreensão de alguém, você está exigindo
uma aprovação de fora. E outra, falando do nosso tema, isso pode ser um bom sinal para você ver que as pessoas, né, que você está rodeada não estão na mesma vibe que você, né? E é normal, assim. Então, talvez eu deixei de ir muito a festa de família e tal, e queria ficar no meu quarto lendo, e eu fui passando, sabe? E as pessoas, pô, você não quer ficar aqui com a gente? Né? Eu falava, ai, gente, assim, desculpa, eu só quero ficar comigo. Só que isso só começou a acontecer quando eu fui reconhecendo os meus valores, entendeu? Quando eu coloquei os meus valores acima de tudo. Então, quando você coloca os seus valores acima de tudo, você tem uma firmeza, e não é uma firmeza assim, falando, é uma firmeza energética, sabe? É uma firmeza de paz, para falar, olha, me desculpa, isso é importante para mim, e se vocês não quiserem concordar, tudo bem também. Mas, Nina, linda, se você continuar batendo de frente, e quando a gente bate de frente é porque a gente quer o entendimento do outro, aí porque você ainda está dependendo de um entendimento externo, entende? E aí é você não entendendo eles, porque você não entende que eles ainda não te entendem, e eles não te entendem. Então são frequências parecidas, percebe? Então assim, olha, sente isso no seu coração. Como não perder energia? Foca em você. Concentra nos seus valores. Pergunta pra você, por que é tão importante pra mim estar nesse momento sozinho? Que belada. E pensa assim, como que você não perde energia? Quando você não entra no embate. E quando você não entra no embate? Quando você não espera, você não deseja que eles te entendam. Então assim, deixa eles sem entender, tá tudo bem. E conforme você começa a respeitar isso, você está respeitando o processo deles de não entendimento e você abre espaço para outras pessoas chegarem também. Pessoas que vão te apoiar nesse processo. E isso respeitar... Oi, Adna! Você recebeu o meu e-mail? Eu te respondi. Se não respondeu, me fala. Não recebeu, me fala. Porque é muito comum isso. Mas aí entra o que eu te falei. Boa bola que você levantou. Qual o nosso maior medo? O do despertencimento. E qual o nosso maior medo também? Quem eu vou ser? Quem eu vou passar a ser na minha transformação? Né? Eu vou receber aprovação depois disso? Muitas vezes a gente deixa de se transformar pelo medo de não ser aceita depois. Porque assim, pô, a minha família não vai me reconhecer como a versão nova que eu sou. Né? Ou eu não vou ser o que eles esperam. Isso é inconsciente, tá? Tá lá dentrinho, a gente não percebe isso não. Então, se você tem medo e não criar expectativa no comportamento dos outros, aí é que tá. Né? Não criar expectativa é muito difícil, mas tem um quadrinho que eu vejo às vezes que é assim, eu prefiro crie unicórnios, mas não crie expectativas. Porque a expectativa, um curso Milagres diz que quando a gente se magoa, é porque a mágoa é uma forma de ainda buscar fora o que está dentro da gente. Porque você diz assim, se tal realidade fosse diferente, eu não estaria com esse sofrimento, né? Ou se tal pessoa me perdoasse, tal, ou se eu perdoasse tal pessoa, enfim, você tá colocando o poder fora. A expectativa é a mesma coisa, você tá colocando. E assim, gente, vamos ser generosos no nosso processo. Tudo isso é normal, tá? A fase não vamos ter aquela pressa louca de querer resolver tudo de uma vez. Porque assim, essa fase nova é uma nova construção, né? É uma nova identidade. E para isso a gente precisa se desconstruir. Então, você primeiro se desconstrói, e esse desconstruir, essa tirar as cascas do fundo do caldeirão, que é o que eu disse no começo, ela passa por várias fases, né? E a gente tem que ser generoso com a gente, porque se você se desconstrói baseado na culpa, ou na autocobrança, ou na vergonha de não estar conseguindo fazer o que você quer, no tempo que você quer, você só tá mudando, você só tá trocando as coisas de lugar, mas na mesma frequência. Você tá vibrando na culpa, você tá vibrando na vergonha, tá? Enquanto que... Entendeu, Nina? Qualquer coisa me manda um e-mail que a gente papeia mais. Entendeu? Então, às vezes a gente muda de missão só de lados, entendeu? A gente tira de um lugar e coloca a cobrança de outro lugar. Quando, na verdade, a desconstrução é isso mesmo. A desconstrução passa por... A individuação passa por você se conhecer, e para você se conhecer é importante você ficar um pouco mais sozinho, porque não é isolado, mas porque até para não ficar, né, para você se ouvir, para você silenciar, como é possível estar em silêncio no meio de todo mundo também.
E por aí vai. Vamos ser generosos com a nossa desconstrução, porque a nossa construção precisa ser erguida com solidez, com amorosidade e com todas as coisas boas que a gente merece. E com parceiros bons também. Então lembre-se, não me incomoda quando falo que sou de outro planeta. Olha, todo mundo é, né? Não existem pessoas da Terra, assim. A gente, enfim, mas isso é um outro papo. Tá? Então, também isso, eu falo, cara, do meu planeta tem coisas lindas, eu preciso acessar para trazer para você. Falo, eu vou trazer umas coisas lindas do meu planeta para você. Eu vim do planeta das flores, ó, então eu sou uma flor em forma de... Eu já cheguei a essa conclusão. Sou uma flor que adquiriu o formato de mulher para falar de flores. Adoro isso. Gente, então é isso. Agradeço a companhia. Quem não assistiu o Periscope de ontem à noite, dá uma olhada aí, ainda está disponível. Eu falei sobre proteção energética e espiritual para o carnaval, né? Ninguém precisa deixar de curtir, mas vamos lembrar de quem a gente é, porque o carnaval acaba e a vida, a nossa energia tá aí, tá querendo ser bem utilizada, tá? Um beijo imenso nesses corações. Mãe, eu te amo muito e eu sou muito grata. Eu te honro e eu te amo muito por você ser quem você é e por tudo que você me trouxe de lindo, por me ajudar a ser a mulher que eu sou. Cadê a Dona Flor? Ela não tá muito craque ainda, então acho que ela ainda não descobriu como ela pode... interagir, tá? Mas mandem parabéns que ela vai adorar. Minha mãe é super astral. Qualquer hora eu faço um periscope com ela, tá? Meus amores, então vou lá, que o dia tá lindo e vai curtir, tá? Não fique enfurnado aí. Outra coisa importante para você se conectar com você é você se conectar com a natureza. Então vai lá, sente o sol, sente o vento, permita-se conectar com esse organismo vivo que é a natureza, que é onde a gente convive. E até o próximo Periscope, tá bom? Um beijo, me acompanhem lá nas redes, lá eu coloco minha agenda de atendimento e coloco os meus posts, todas essas coisas, tá? Um beijo, eu amo vocês e aproveitem. Tchau!